Se você é criativo e anda pensando em desistir, eu diria que talvez o seu problema não seja sua falta de talento, mas porque ninguém te ensinou essas 5 habilidades que eu vou te contar no vídeo de hoje. Pode ser habilidades, mas um termo que eu gosto muito, que define exatamente como que é soft skills. Soft skills é um termo que os coaches ou que o pessoal do mundo corporativo usa muito, mas que eu acho que define exatamente o que são essas habilidades aqui que eu quero contar pra vocês. São habilidades que são relativamente menos complexas do que, por exemplo, você fazer um filme, você escrever um livro, você fazer uma peça de teatro, mas que se você tiver essas habilidades dentro do seu repertório, a sua vida fica muito mais facilitada. Então chega de enrolação e vamos para a nossa primeira habilidade, que é a comunicação. Sem a comunicação, se a gente ter uma comunicação eficaz, a gente não consegue expressar as nossas ideias para o mundo. E isso, cara, para o artista isso é a morte, assim. Porque para mim a comunicação eficaz é muito isso, assim, a gente entender como que uma ideia que às vezes é muito complexa e a gente traduzir ela para um pensamento contínuo de começo, meio e fim. E o melhor de tudo é fazer com que uma outra pessoa entenda aquilo que a gente tá falando, né? Quando uma pessoa entende aquilo que a gente tá falando, cara, dá uma sensação muito legal, porque daí parece que a sua ideia chegou onde ela tinha que chegar. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação em que você não entendeu nada daquilo que uma pessoa tava falando, principalmente quando você tá no meio criativo, assim, quando você tá conversando com alguém que lida com criatividade. Por exemplo, quando eu tava na faculdade de cinema, às vezes a gente tinha os pitchings, né, que são tipo você tinha que vender a sua ideia para as pessoas. Era uma apresentação que você tinha que vender a sua ideia para as pessoas. E aí, quando tava acontecendo essas apresentações, tinha muita gente que não sabia expressar exatamente aquilo que ela tava querendo dizer. Essa pessoa em específico que eu tô lembrando aqui, ele era um cara muito talentoso, ele fazia coisas muito legais e bem inventivas, e eu gostava das coisas que ele fazia, mas eu sinto que ele tinha muita dificuldade para colocar as ideias dele para fora. Então não tinha muita adesão das pessoas no geral ali com relação às ideias dele, porque ele ainda tinha muita dificuldade em expressar essas ideias para as pessoas. Conforme a faculdade foi passando, ele foi melhorando e as pessoas começaram a ter mais adesão às ideias dele, o que eu acho que foi, muito legal para ele ter desenvolvido essa habilidade. Eu acho que isso traduz muito o que a gente precisa desenvolver no que diz respeito à comunicação. As pessoas começarem a comprar as nossas ideias, cara, isso não tem preço. É a gente entender que as portas se abrem porque a gente consegue explicar uma ideia, se comunicar, falar com as pessoas e, mais do que isso, fazer com que elas entendam tudo aquilo que a gente está falando. Porque se a gente se comunica, as pessoas compram as nossas ideias. E esse é o ponto, a gente se comunicar de forma eficaz. Então agora bora para a segunda soft skill. Essa aqui, para mim, é uma que dói eu ter que falar isso, mas é porque eu sinto que cada vez mais as pessoas têm negligenciado o pensamento crítico na vida delas. E eu acho que a gente entrou numa linha de produção tão grande que a gente só consome, ou fica numa coisa de um ultra aperfeiçoamento contínuo, uma coisa de performance exacerbada, que eu acho que a gente não tem tempo de se entediar, de absorver, de começar a ter um pensamento crítico sobre as coisas que a gente consome ou sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E, isso pra mim é bem doloroso ter que estar falando isso pra você. O pensamento crítico, ele é inerente a qualquer pessoa que cria, né? Então ela pensa, por que eu tô criando isso? Eu quero criar isso para passar uma mensagem, ou eu não tenho que criar nada para passar mensagem nenhuma, eu tô criando porque eu quero. Mas o pensamento crítico, ele passa por meio disso tudo. Desenvolver esse pensamento crítico ajuda muito a gente a ter escolhas mais assertivas com relação a qualquer coisa que a gente está fazendo dentro do nosso trabalho. Seja esteticamente falando, seja da mensagem, seja de qualquer coisa, o pensamento crítico, ele passa por meio disso tudo. E claro, né, eu sinto que a gente entra numa coisa muito grande de entender, tipo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas a gente não entende por que aquilo é bom, ou por que aquilo é ruim, ou por que aquilo teve um tal efeito na gente. A gente vai excluindo as perguntas abertas, né? A gente exclui o como, a gente exclui o porquê, a gente exclui para quê, a gente só fala sim e não, né? Então isso, cara, é uma coisa muito louca, assim, que eu sinto que o criativo vai perdendo e que a gente tem que retomar isso pra gente. E gravando isso aqui agora, eu lembrei de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que é sobre expansão de repertório cultural para qualquer pessoa, mas eu foquei especificamente no criativo ali, e eu acho que tem uma lição naquele vídeo que eu acho que pode te ajudar muito nesse quesito de desenvolvimento de pensamento crítico. Agora vamos lá para a soft skill número 3. Planejamento a longo prazo foi algo que entrou bem recentemente na minha vida, mas não necessariamente o planejamento, mas o pensamento a longo prazo. Isso tudo é meio que o seguinte, a gente subestima o que a gente é capaz de fazer no longo prazo e a gente superestima aquilo que a gente faz no curto prazo. Vamos fazer uma pequena analogia com dieta. Em uma semana, se você comer bem,
é provável que em uma semana, se você comer bem tudo certinho, cara, você não vai emagrecer 5 quilos em uma semana. É bem difícil você conseguir emagrecer 5 quilos em uma semana, porque, cara, você tá fazendo todo um processo de adaptação ali em termos de dieta, né? Se você fizer essa dieta ao longo de 6 meses a 1 ano, é bem provável que você consiga emagrecer esses 5, 6 quilos que você queria. Mas o mundo e as redes sociais vão te dar essa grande ilusão que provavelmente se você fizer uma dieta XYZ, você vai emagrecer esses 5 quilos em uma semana ou em um mês. Sei lá, não precisa fazer uma dieta longa, de longo prazo, ou ter um acompanhamento com um nutricionista, sendo que você, sei lá, em um mês você consegue emagrecer esses 5 quilos que você queria. Entende? Que você subestima a sua capacidade do que você pode fazer no longo prazo. Porque na vida nada vem do dia pra noite. Nada. É muito difícil alguma coisa vir do dia pra noite. Ainda mais se você é, sei lá, uma pessoa média que não é herdeira ou que não tem rios de dinheiro ou tempo pra poder se desenvolver, se você trabalha, se você faz as coisas e ainda assim é artista. Eu acho que fica mais complexo a gente pensar nesse pensamento de curto prazo ao invés do de longo prazo, porque isso dificulta muito como que a gente vai levar a nossa vida mesmo. E o planejamento de longo prazo, já partindo para essa palavra, é a gente assumir um compromisso com nós mesmos. Ter um planejamento de longo prazo faz com que a gente se ajude um pouco a reduzir a ansiedade. E principalmente aquele pensamento de que tudo que a gente tem que estar fazendo é para ontem. Todo e qualquer desenvolvimento que a gente precisa fazer na nossa carreira, tudo aquilo já tá atrasado, a gente já tá para trás, quando na verdade não é verdade. Porque, cara, se você é ferrado, se você não é herdeiro, se você não vem de uma família rica que consegue te sustentar de forma confortável, você tem que assumir esse compromisso consigo mesmo. Só que se a gente pensar que as coisas vão acontecer com a gente no curto prazo, vai gerar uma ansiedade gigantesca na gente. Então a gente tem que começar a planejar esse longo prazo e assumir esses compromissos com a gente mesmo para que a gente comece a levar a vida de uma forma um pouco melhor. Hein? Por que você não tá fazendo isso? Então é tudo isso, rotina, pensamento de longo prazo, não depender de pico de motivação ou de pico de disciplina, pensar no longo prazo, pensar em rotina, porque isso vai te levar muito longe. Longo prazo finalizado, vamos pro próximo. A resolução de problema, ela faz parte do dia a dia de qualquer pessoa, a gente gostando disso ou não, mas eu acho que é uma parte muito importante que o criativo tem que desenvolver também. Criatividade, no core da palavra, de alguma forma, é essa parte de resolver problemas. Sempre vai ter alguma limitação, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de um equipamento, seja de algum recurso que você está precisando que você não tem. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma certa limitação para criar meus vídeos aqui pro canal, que é de tempo e de dinheiro, porque eu trabalho CLT e eu também não tô com uma grana super exacerbada para ter o melhor do equipamento. Porque os problemas, eles vão aparecer o tempo todo de alguma forma, e a gente precisa se virar dentro daquilo que a gente tem. No audiovisual, que eu posso estar dando história aqui, falando histórias para vocês, mas principalmente qualquer universo que lida com trabalhos colaborativos, né? Eu sinto que vai surgir mais problema porque tem mais peças envolvidas. Então no audiovisual tinha muito do ator ou da atriz faltar, de tipo, putz, a gente tinha planejado fazer uma gravação externa e daí chovia no dia e daí tinha que, replanejar tudo, se virar. Então, cara, tinha várias adversidades que surgiam ali no dia a dia do trabalho audiovisual e que a gente precisava contornar esses problemas. E conforme você vai ficando experiente, você vai sabendo lidar melhor com todo e qualquer problema que vai surgindo no seu caminho, porque aquilo vai sendo incorporado em você de alguma forma. Você vai sabendo que lidar com os problemas, que as coisas vão ter imprevistos, já faz parte do trabalho. E que mesmo assim, mesmo com os imprevistos, mesmo com nada saindo como planejado, você ainda vai conseguir fazer um bom trabalho porque você sabe como que as coisas funcionam. Que muitas vezes a gente acaba se culpando e tudo mais, e não é muito legal, e a gente acaba colocando uma energia dentro da gente que não é necessariamente uma energia que a gente precisa ter. Muitas vezes o erro, e muitas vezes não, 100% das vezes o erro faz parte do processo. Muitas vezes o lidar com o imprevisto faz parte do processo. Porque tem coisas que são coisas externas, como eu falei no exemplo do audiovisual, às vezes chovia. Cara, a previsão tava tudo certo, tava tudo dizendo que ia dar sol, e acontece alguma coisa que chove. Vai lá e começa a chover no meio do set, chuva pesada, assim, sabe? Então, cara, acontece. E resolver problema também muitas vezes tem a ver com pedir ajuda. A gente pedir ajuda pra uma pessoa que vai ter uma outra visão, vai enxergar um outro caminho para resolver aquele problema, que vai te ajudar e vai conversar contigo para que vocês cheguem numa solução juntos. Então, cara, às vezes a gente subvaloriza o fator pedir ajuda dentro da criatividade, dentro do mundo criativo como um todo, e eu acho que a gente precisa começar a fazer isso mais vezes. E eu vejo muito em pessoas que eu conheço que já têm essa habilidade de resolução de problemas mais desenvolvida, que elas se sentem mais confiantes independente do trabalho, que elas ou já sabem que pode acontecer algum problema, e se esse problema acontecer,
né, se algo fugir do planejado, elas vão saber lidar com aquele problema e elas vão confiantes para resolver aquilo, elas resolvem de maneiras muito mais práticas, muito mais rápidas e muito mais honestas, assim. Então eu acho que isso é muito, muito, muito legal, que é uma habilidade que eu tenho certeza que se você desenvolver, e que eu tô querendo desenvolver muito mais, ela vai ajudar muito todos nós a nos desenvolver dentro da nossa carreira. Sem sombra de dúvida, essa pra mim é a soft skill mais importante. Eu diria que se pá, você consegue sobreviver sem nenhuma das outras 4 que eu te falei até agora. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, mas o se pá você consegue sobreviver sem elas. Mas sem essa aqui, você não consegue. A resiliência, principalmente, ela é muito importante. Eu vou tomar muito cuidado aqui pra gente não entrar num papo de coach aqui, porque a resiliência, ela vai te ajudar muito a passar pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, por esse processo de evolução e de aprendizado que vai ser mais longo do que você tinha planejado inicialmente, né? Então, sem essa resiliência, você não vai chegando longe porque o mundo vai te dando tanta pancada que uma hora você não vai conseguir levantar. Porque, como eu falei, o mundo dá muita porrada na gente. Sem essa resiliência, a gente não consegue aguentar elas, né? Então, a família que não aprova o que a gente faz é o mundo falando que a gente tem que trocar de profissão, ou exatamente você tá tendo que trabalhar em um outro trabalho porque a sua arte ainda não te sustenta e daí você tem que fazer em outro horário, né? Então são várias coisas que vão acontecendo que sem a resiliência a gente não consegue tocar. E a gente pensar também nessa parte da resiliência e adaptabilidade, o quanto que a gente não é atleta. A gente é artista, mas a gente não é atleta. Entender que às vezes a lógica da performance não funciona muito na gente, como criativo, né? Porque todo mundo, hoje em dia, parece que quer performar, quer ser uma coisa, tipo, tá sempre 10 de 10, tá sempre conseguindo concluir tudo, tem agenda que parece o campo minado, que das 8 da manhã até 11 da noite tem coisa pra fazer e tá cumprindo tudo, segundo a agenda, né? Então, cara, não funciona, acho que com um artista criativo, porque como eu já falei em outros vídeos e falei até nesse vídeo aqui, a gente precisa desse tempo de descanso, a gente precisa de um tempo de ócio, a gente precisa de tempo para expandir nosso repertório. E a resiliência entra muito nessa persistência, né, da vida criativa, né? A gente persistir nessa rotina que a gente estabeleceu pra gente, a gente persistir mesmo quando os problemas estão grandes, quando as coisas não estão dando certo, quando elas não estão acontecendo no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Eu queria abrir um parênteses, e vocês viram nesse vídeo que eu acho que eu abri muito parênteses, que a resiliência não é e não pode ser uma ferramenta pra gente romantizar o nosso sofrimento. Porque, cara, sofrimento existe, as frustrações existem, as dores existem, e a gente não pode negar que elas existam só porque a gente tá com essa máscara de resiliência. A gente saber que a gente também pode pedir ajuda, se a gente tá com um problema aqui, né, se a gente tá com a cabecinha um pouco fora do lugar, se a gente tá com alguma questão em relação à saúde mental, a gente tem que procurar ajuda, né, a gente não pode deixar de procurar ajuda. Então eu acho que eu queria abrir esse parênteses porque ele é muito importante. E a resiliência, ela é aceitar que as frustrações existem, não aceitar a frustração por si só. Então, às vezes a frustração ela é dolorida, ela é fodida, ela machuca muito, mas ela, cara, ela faz parte. Então a gente tem que entender que ela faz parte, não a gente gostar de se frustrar. E é por isso que não adianta nada a gente desenvolver pensamento crítico, comunicação eficaz, não adianta nada a gente desenvolver esse pensamento de longo prazo e não adianta nada a gente saber resolver os nossos problemas da melhor forma se a gente não tem essa capacidade de querer continuar mesmo com as coisas tão difíceis. A gente não ter esse pensamento de entender que, cara, tá foda agora, tá muito difícil, eu não sei o que eu vou fazer amanhã em relação a nada da minha vida, mas eu sei que eu vou passar por isso, que as coisas vão dar certo e que eu posso pedir ajuda e que as coisas vão se resolver de alguma forma. No fim das contas, a resiliência é isso, é a gente não desistir da criatividade e não desistir da gente, né? A gente continuar criando mesmo quando tudo tá muito difícil. Se você está vendo isso aqui, chegou até o final desse vídeo, eu queria muito agradecer você. Eu espero muito que alguma dessas habilidades tenha sido interessante para você, que alguma das dicas que eu dei durante esse vídeo tenha sido legal para você. E como eu sempre falo aqui, além de você se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e mande para aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar com isso. Para além do seu like, para além da sua inscrição, que é muito importante, eu gostaria que você comentasse nesse vídeo alguma coisa que te marcou dentro desse vídeo, porque eu acho que se você comentar, para mim o comentário é a parte mais importante, porque a gente, como eu falei lá no começo do vídeo, o comentário é o que desenvolve comunidade, e o que para mim é o mais importante aqui dentro do YouTube é esse desenvolvimento de comunidade mesmo. Então muito, muito, muito obrigado por ter chegado até aqui, até a próxima, valeu!